A Mensageira das Más Notícias, um conto de Glauber Rodrigues. Ó musa da palavra cortante, das verdades pesadas como pedras no bolso, fala-me dela, a que chega antes da tempestade e parte antes que possam culpá-la. Ela não veste seda, nem carrega bandeira. Seu rosto não é belo, nem feio, apenas um rosto tão comum quanto um copo esquecido na mesa. Seus cabelos presos no coque parecem dizer: não tenho tempo para vaidades. Sua armadura leve diz: não estou aqui para lutar, mas se precisar. Ela não faz discursos, não olha nos olhos por muito tempo. É rápida como o corvo que pousa na praça e some antes que percebam o que ele veio a anunciar. Ela traz verdades como cartas lacradas, papéis frios que não pedem permissão, palavras que queimam na boca de quem ouve, mas que não podem ser cuspidas de volta. Ela é temida como a última página de um livro ruim. Ninguém quer vê-la, mas todos precisam ouvir. Ela entra, diz o que veio dizer e já está a meio caminho quando alguém pergunta, mas não há nada que possamos fazer. Ela não responde. Porque não há. Imagine uma figura que chega silenciosamente antes da tempestade e que sempre parte antes que as pessoas possam culpá-la. Ela não é um monstro épico, não veste sedas brilhantes e não carrega nenhuma bandeira. Seu rosto é incrivelmente comum, tão esquecível quanto um copo deixado para trás em uma mesa de taverna. Hoje, nós vamos mergulhar na história da Mensageira das Más Notícias, a protagonista do fascinante e devastador conto de Glauber Rodrigues. Em um mundo onde as pessoas sobrevivem agarradas a falsas promessas, esperanças vazias e delírios de grandeza, essa mulher solitária viaja de cidade em cidade com um único e cruel propósito: entregar o inevitável. Ela carrega o fardo de distribuir verdades duras como cartas lacradas, papéis frios que não pedem permissão para serem lidos, e cujas palavras queimam na boca de quem ousa ouvir. Rápida como um corvo que pousa na praça e logo desaparece, ela é a encarnação daquela última página de um livro ruim que ninguém quer ler, mas que todos, em algum momento da vida, precisam encarar. Neste vídeo, vamos acompanhar a jornada trágica dessa personagem, desde o momento em que ela destrói a inocência de um vilarejo de crianças até o seu melancólico encontro com o amor e a dolorosa descoberta da pior notícia de todas. O vilarejo das crianças e sonhos. Os brinquedos quebram. Os pais também. Nem tudo pode ser consertado. As ruas são de terra fofa, os portões rangem, mas nunca se fecham. Aqui ninguém teme o amanhã, aqui ninguém teme o amanhã, porque o amanhã sempre vem com pão quente e promessas intactas. A
As crianças correm descalças, gritam para o vento, crendo que alguém sempre virá buscá-las quando a noite cair. Mas naquela tarde não foi um chamado que veio, foi ela. Ela entra sem bater, porque portas sempre se abrem para o inevitável. As crianças sorriem curiosas, os adultos sabem pelo jeito que o sol hesita, pelo frio repentino no ar. Ela se aproxima e diz: os brinquedos quebram, os pais também. Nem tudo pode ser consertado. As crianças riem achando que é um jogo, os adultos apertam os punhos. Mas no dia seguinte, quando a boneca favorita não se move mais, quando o pai não sabe como arrumar, quando o céu não atende a oração pedindo que o cachorro volte, ninguém mais ri. As crianças choram baixinho, os adultos olham para o chão. Alguém murmura: ela podia ter esperado mais um pouco. Mas a mensageira já foi, longe na estrada sem olhar para trás. E pela primeira vez, os moradores do vilarejo fecham os portões à noite. Ela podia ter esperado mais um pouco. A cidade dos promissores. A cidade brilha como ouro recém-polido. Os muros são cobertos de cartazes. O futuro é seu, os grandes vencem. Estude e conquiste o mundo. Os jovens andam apressados, carregando livros pesados e promessas leves. Cada um acredita que é especial, que será aquele que romperá o ciclo. Na praça, um jovem poeta recita versos de liberdade. Um estudante segura seu diploma como uma espada. Um guerreiro treina golpe certo de que a glória espera. Então o vento muda e ela chega. Ela sobe no centro da praça, olha para cada um e diz: ninguém liga para suas notas. A guerra precisa de escudos, não de heróis. Poetas são comprados como especiarias. O silêncio pesa, o estudante ajeita os óculos e ri nervoso. O poeta balança a cabeça, o guerreiro aperta a lâmina. Mas então, os primeiros contratos são assinados. Primeiros artistas que o mundo gosta mais de versos curtos e fáceis de vender. O primeiro herói percebe foi mandado para a retaguarda. E a praça, antes barulhenta, fica pequena demais para tanto desencanto. Alguns jovens partem, outros permanecem, mas agora entendem as regras. O estudante decora um novo tipo e resposta. O poeta aprende mais dinheiro com destino. O guerreiro treina a arte de dobrar o joelho antes do golpe, antes do golpe. Na saída alguém grita para a mensageira: mas e aqueles que realmente merecem? Ela olha para trás, inclina a cabeça e segue andando. O mercado abre as portas, a cidade retoma seu brilho dourado. Mas agora o ouro tem seu brilho metálico. Mas agora o ouro tem um cheiro metálico.
a Vila dos Votos Eternos. Aqui as pontes são firmes e as juras inquebráveis. Os amigos caminham lado a lado. Os casais entrelaçam as mãos como raízes antigas. Nos muros estão gravadas promessas para sempre. Nada nos separará. O tempo não muda o que é verdadeiro. Na praça, um velho amor se reencontra. Os olhos brilham com memórias de verões passados. Dois amigos bebem juntos, falando de glórias que ainda não aconteceram. Então a sombra dela se estende pela rua e a vila inteira prende a respiração. Ela se aproxima devagar, como quem caminha sobre um campo de flores mortas. O casal recebe uma carta: vocês nunca foram almas gêmeas, apenas estavam sozinhos na época. Os amigos recebem outra: a estrada só tem espaço para um de vocês. O casal ri sem graça. Os amigos brindam novamente, mas de repente os olhares evitam se encontrar. O vinho fica amargo, os abraços ficam curtos, as palavras medidas. Os amigos hesitam antes de fazer planos. Os amantes falam em reencontros, mas sem datas marcadas. E no final da noite, quando ninguém está olhando, o casal se despede com um aperto de mão e os amigos partem em direções opostas. Nos muros da vila, alguém risca as palavras para sempre. E ao longe, a mensageira segue em frente, sem pressa e sem arrependimentos. A Metrópole dos Triunfantes. Os portões são altos, dourados, brilhantes. A cidade resplandece em torres de vidro e pedra. O som do tilintar de moedas se mistura com aplausos e discursos. Aqui os comerciantes contam histórias de como começaram do nada. Os governantes falam da justiça que trouxeram ao povo. E todos, do mais pobre ao mais rico, têm o mesmo sonho: subir, crescer, vencer. Eles já ouviram falar dela, mas ninguém acredita que a mensageira tenha algo a dizer aqui. Ela caminha entre os salões de mármore, pradeando o primeiro homem que se orgulha de sua fortuna. Entrega-lhe um bilhete: agora todos te odeiam, inclusive você. O homem ri, diz que é inveja, mas naquela noite tranca todas as portas e dorme de olhos abertos. Depois encontra um líder aclamado, aquele que derrubou os tiranos e assumiu o poder em nome do povo. Ela estende-lhe uma lista: para governar será preciso ceder, para se manter será preciso ser temido. Ele lê devagar para os conselheiros à sua volta, para os soldados alinhados na muralha, para o povo que espera promessas na praça e, sem dizer nada, assina no final da página: a cidade não para, as moedas continuam a circular, as vozes seguem exaltando
celebrando conquistas, mas em jantares luxuosos os brindes são mais contidos. Nos escritórios os sorrisos são calculados, nos palácios as mãos tremem ao carimbar decretos. Ninguém comenta a presença dela, como se não tê-la visto fosse suficiente para anulá-la. Mas quando finalmente parte, os portões dourados são reforçados e as torres de vidro parecem um pouco mais frágeis. Ela segue viagem, agora a estrada à sua frente parece mais longa, pois não há mais vilarejos, sonhadades douradas. Agora um leva ao último destino. Para governar será preciso ceder. Para se manter será preciso mentir. Para ser amado será preciso ser temido. Não há portões, não há torres, não há cartazes promissores, nem promessas nas paredes. A cidade se estende diante dela, como um campo vazio depois da colheita, silenciosa, sem ilusões para quebrar. Pela primeira vez em sua jornada, ninguém espera, nenhum prefeito angustiado, nenhum líder tentando parecer inabalável. Aqui ninguém teme a verdade, ou talvez pior ainda, ninguém se importe com ela. Ela procura por alguém que precise ouvir, mas ninguém a reconhece, ou se reconhecem, fingem que não. Ela entrega uma carta a um homem sentado no chão. Ele lê sem pressa, encolhe os ombros, entrega outra a uma mulher na praça. Ela rasga o papel antes de abrir. Não faz diferença. Ela olha ao redor, mas ninguém a desafia. Ninguém pergunta o que fazer. O vento sopra poeira nas ruas vazias. Pela primeira vez a mensageira se pergunta se ainda há sentido em sua jornada. Ela carrega a última mensagem escrita pra cidade inteira, mas não a lê pela primeira vez. Ela guarda um envelope sem abri-lo. Talvez a verdade não precise ser imposta. Talvez o pior aviso seja aquele que ninguém precisa ouvir para saber. Ela olha pro horizonte, onde a estrada se dissolve na névoa. Então ela faz o impensável, ela vira-se, caminha na direção oposta. Dizem que ela abandonou o fardo, que perdeu seu propósito. Mas outros dizem que a mensageira entendeu que a pior notícia de todas é aquela que não precisa ser dita. E que talvez A chegada da mensageira. por uma vez na vida ela possa escolher o silêncio, caminha na direção oposta. O silêncio. Capítulo secreto, a mensageira das más notícias. Encontro o amor, Atafilia o encontro. Ele não a teme, isso a desconcerta. Quando ela chega à aldeia, ele não desvia o olhar, não aperta os lábios, não espera que ela passe como um vento ruim. Ele apenas observa, como quem vê a chuva chegar e aceita que precisa molhar-se. Atafilia a primeira conversa, então, qual é a má notícia? Ele pergunta sorrindo, como se estivesse pedindo para ver o menu da taverna. Ela hesita. Ele percebe, não precisa dizer nada. Se for importante eu vou descobrir sozinho.
Ela franze a testa. Ninguém nunca falou assim com ela, sem medo, sem urgência. Ele serve chá. A Filili, o tempo que não existe, ela fica um dia, depois mais um e outro. A estrada chama, mas seus pés não respondem. Ele não pergunta de ela veio, nem para onde vai. Não quer saber quantas verdades ela já carregou, quantas ilusões despedaçou. Ele só quer saber se ela prefere o pão mais torrado ou mais macio. A Fililiu, a confissão na terceira noite, quando a vila dorme, o fogo da lareira joga sombras suaves nas paredes. Ela sussurra, eu nunca fiquei tanto tempo em um lugar. Ele sorri sem olhar para ela, mexendo distraidamente o chá. O que te prende aqui? Ela pensa a verdade, o cansaço, o conforto de ser só mais uma. Então percebe, ela não sabe, e pela primeira vez isso não assusta. A Filili, o último dia, a estrada ainda existe. Ela sabe disso, a pergunta ainda aguarda. Ela fica ou parte. Ele não implora, não negocia, não tenta segurá-la. Apenas olha para ela e diz: talvez pela primeira vez você possa escolher. Ela sorri pela primeira vez. A mensageira não entrega nenhuma má notícia. Ele já não ri tão fácil, não a espera na porta com chá fumegante, nem a provoca com perguntas sem resposta. Agora ele tem horários e assim nós. Ele contas a pagar e tem contas a pagar. E sempre que ela sugere sair para caminhar sem destino, ele suspira antes de responder: não hoje, estou ocupado. A cabana antes aconchegante, agora tem prateleiras organizadas, um calendário pendurado na parede, um orçamento anotado em um caderno de couro. A estrada lá fora chama, mas ele já não a olha com nostalgia. Temos um lar agora, não precisamos vagar. Temos. Ela repete a palavra baixinho e vê um estranho, como quem prova um vinho que perdeu o sabor. Ele fala sobre produtividade, sobre estabilidade, sobre como é bom ter algo certo na vida. Ela olha para ele e vê um estranho, vestindo a pele de alguém que já amou. O silêncio cresce entre os dois, como ervas daninhas entre pedras antigas. E quando ele pergunta, distraído, se ela pode ajudá-lo a planejar o mês seguinte, ela percebe. Ele parou de perguntar se ela quer ficar. Ele já supõe que ela vai, e talvez isso seja a pior má notícia que já recebeu. Naquela noite ela sonha com poeira nos pés, apenas pergunta sem raiva, sem tristeza. Apenas pergunta sem raiva, sem tristeza. Eu mudei ou você nunca fica verdade? Ela não responde porque, pela primeira vez, ela não sabe a resposta. Ela só sabe que a estrada é longa e que ninguém pode fugir da própria natureza para sempre. Então, antes do nascer do sol, a mensageira das más notícias segue viagem. Ela não planejou
desejava voltar, mas a estrada às vezes engana, e um dia sem querer ela se vê diante da vila. A casa está lá, a porta ainda range, o vento ainda sopra como antes. Mas algo mudou, a porta agora tem um trinco novo. Há cortinas nas janelas, no quintal, um cachorro que ela nunca viu. Ela hesita porque veio, talvez porque pela primeira vez em muito tempo ela não tem para onde ir. Ele a vê antes que ela possa se esconder. Sai pela porta, enxuga as mãos no avental. Sim, um avental. Ela se lembra do homem que caminhava ao seu lado, que caminhava ao seu lado, que ria do destino, que derramava chá enquanto falava sobre o nada. Está de passagem, ele pergunta tranquilo, sem surpresa, sem saudade. Ela engole em seco, pensa em dizer que sim, mas a verdade é outra. Eu queria saber se ainda havia um lugar pra mim. Ele sorri gentil, mas não responde. E às vezes o silêncio é a resposta mais cruel de todas. Ela observa a casa, o cachorro brincando, a vida seguiu e percebe. O herói virou vilão, porque enquanto ela vagava, ele construiu a pior má notícia. A única que ela não queria entregar era para si mesma. A mensageira das más notícias segue viagem, dessa vez sem destino, dessa vez sem cartas para entregar. Pois a última notícia, a pior de todas, não precisava ser dita, ela já sabia. A porta range de novo, mas dessa vez se fecha atrás dele. O tempo já não conta histórias, apenas pilha dias sobre os ombros dela. A estrada que antes era promessa, agora é só um hábito. Ela chega, entrega, parte. Chega, entrega, parte. Tem uma dúvida, cresce, pequena no começo, como uma pedra dentro do sapato, mas logo se torna uma sombra, uma rachadura em algo que ela acreditava inquebrável. Ela lê a próxima mensagem e pela primeira vez se pergunta se é verdade. Ela sempre soube, sempre acreditou. As notícias carregavam eram certezas, não opiniões, não rumores, fatos. Mas e se não fossem? E se tudo fosse um jogo? Se as cartas que entregou moldaram realidades que talvez nunca tivessem existido. Ela se lembra do rei que caiu, do poeta que desistiu, dos amantes que se separaram. O que veio primeiro, a verdade ou sua entrega dela? Se nunca tivesse falado, o destino seria outro. Se ela mesma nunca tivesse lido, seria outra pessoa. Dessa vez ela segura a carta por mais tempo do que deveria. A cera do selo brilha na luz fraca, as palavras já não parecem tão sólidas. Ela sente o peso na garganta, é primeira vez antes de entregar. Antes de partir ela hesita, e essa hesitação, essa dúvida corrosiva, é a pior notícia que já recebeu. Na carta dizia: por
pior que seja uma certeza, ela não é pior que a dúvida. Fim verdadeiro.